Mas a mensagem de hoje eu vou usar várias ilustrações do pastor Ivênio. Eu conversei com ele há umas 2 semanas atrás, me lembrei de um monte de história legal e eu vou usar algumas referências do pastor Ivênio dos Santos, que é pastor aqui da Igreja Batista de São João del Rei. A Raiane está rindo porque ela deve conhecer todas as histórias. Então eu vou contar várias histórias dele hoje, vocês vão ver. Mas antes da gente entrar no texto bíblico propriamente dito, eu queria fazer um prólogo, só para a gente entender o contexto de onde a gente estava. Tudo bem? Tá? Então vocês lembram que Paulo, ele foi na sua 3ª viagem missionária, ele foi levar uma oferta dos gentios cristãos aos pobres da Judéia, e ele chegou em Jerusalém. No meio do caminho ele foi avisado de que seria preso. Ele insistiu em ir a Jerusalém assim mesmo. Ele foi preso com uma falsa acusação de que ele havia profanado o templo, introduzindo um gentio dentro do templo, que foi aquela mensagem, o fariseu acidental, que a gente viu no domingo retrasado, né? O passado, não, retrasado, desculpa. Então ele está em Jerusalém, ele foi preso. O Sinédrio, então, no capítulo 23, vai fazer um interrogatório de Paulo, um interrogatório horroroso. Eles batem na cara de Paulo, falam um monte de coisa para ele sente que o clima está ruim. Então Paulo, para não levar adiante a briga, o que estava acontecendo, ele dá uma, como diz o Ezequiel quando vem aqui, deu uma de migué. Ele vira para a galera e diz assim: não, o problema é que eu acredito na ressurreição dos mortos, vocês não. Como o Sinédrio é dividido, metade saduceu, metade fariseu, os fariseus acreditam na ressurreição, os saduceus não acreditam na ressurreição, começam a brigar entre si, e aí liberam Paulo e levam de volta para a Fortaleza Antônia. E aí os judeus decidem: nós vamos matar esse cara. A gente fala lá para o comandante que a gente precisa conversar com Paulo, tirar algumas informações. A gente faz uma emboscada, mata o sujeito, aí foge, ninguém sabe, ninguém viu, está morto, livramos-nos do problema, acabou Paulo na nossa vida graças ao diabo. E aí o sobrinho de Paulo sabe dessa conspiração, vai falar com o comandante da Fortaleza Antônia. Então esse sujeito escreve uma carta, uma transferência de Paulo para a cidade de Cesareia, que era o centro político da cidade. Cesareia quer dizer cidade de César, e é onde ficava o governador da Judéia, e o governador da Judéia se chama Festo. Então há de novo um interrogatório sobre Paulo. Os acusadores se levantam para dizer que Paulo é um agitador, e aí Paulo diz: não, eles não têm nenhuma, essa acusação é mentirosa, eles não têm nenhuma prova sobre isso, o problema é que eu acredito na ressurreição dos mortos. E aí a gente vai entrar no texto bíblico, que é justamente o final do texto em que Paulo encerra a sua defesa, e aí a reação de Festo com relação ao que aconteceu, o discurso de Paulo. Tudo bem? É isso que nós vamos fazer. Falei muito rápido? Todo mundo entendeu? Deu para acompanhar? Então vamos lá. Dessa vez é um texto curto, contrariando assim uma regra que a gente tem no café. No café geralmente os textos são longos, mas dessa vez o texto é mais curtinho. Atos 24, de 22 a 26. Tudo bem? Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se você quiser abrir na sua Bíblia, ótimo. Eu quero dizer para vocês que a gente também tem internet de graça no café, mas, por favor, evitem olhar o WhatsApp, tá bom? Vamos lá. Então, Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, marquem isso, da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: chega, basta. Por enquanto, pode sair. Quando eu achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo.
Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Vamos orar? Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, eu te peço encarecidamente que o Senhor esteja comigo, que o Senhor me esconda atrás da cruz, que o Senhor me dê forças, inteligência, capacidade de testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus. Que nenhum mal possa se opor ao testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Perdoa os meus pecados, purifica-me, Senhor, torna-me digno, torna-me um arauto sincero, verdadeiro da mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que eu possa propagar do Evangelho de Cristo Jesus e somente do Evangelho de Cristo Jesus. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, meu Salvador. Amém e amém. Uai, o que você está fazendo aí? Gente, o que trouxe você aqui hoje? Sabe que nesse tempo de café de graça que a gente tem, eu conheço assim 3 casos muito comuns de pessoas que vêm para o café nessa reunião de domingo. Uma coisa muito comum da pessoa vir é quando a pessoa tem um problema. Por exemplo, tem um problema financeiro, acontece muito. Não sei se vocês sabem, mas acontece muito. A pessoa está precisando vencer o mês, ela resolve vir na igreja. Eu não sei por que é assim. Outra coisa é o seguinte, estou precisando passar num concurso público. Aí, é melhor eu ir na igreja que é para eu defender todos os lados. Exatamente. Em alguns casos é dor de cotovelo, muito comum, dor de cotovelo, eu estou com uma pedra no peito, não consigo sarar dessa dor, estou precisando que alguém ore pela minha vida para eu sarar disso, é muito comum. Já aconteceu aqui no café, não é tão comum assim, mas já aconteceu. Eu tenho um vício, já aconteceu, gente, eu estou com vício, tenho vício de crack, preciso me livrar disso, vi a placa e resolvi entrar, já apareceu aqui. Em geral, as pessoas quando têm algum problema, quando precisam de ajuda, precisam de alguma coisa, é melhor me pegar com Deus, porque eu estou me sentindo mal e está na hora de eu me pegar com Deus. É muito comum as pessoas virem aqui porque querem se pegar com Deus porque estão passando por algum problema. Uma outra coisa muito comum, essa é mais comum ainda, é quando as pessoas veem assim um nome bonitinho, café de graça. Opa, deve ter café de graça, eu acho melhor eu entrar. Mas na verdade as pessoas veem assim, poxa, um mando de gente bonita, cheio de universitário, solteiro, eu tô aí dando bobeira nessa vida, é melhor eu entrar, quem sabe eu não me dou bem. O que você tá rindo, rapaz? Se identificou? Tô brincando. Tô brincando, gente, tô brincando. É muito comum isso, amizades sinceras, as pessoas, isso é verdade, as pessoas veem que a gente realmente se ama. Ou melhor, algumas pessoas de verdade se amam, se gostam de verdade, há sinceridade de coração, há um amor que elas não encontram lá fora e dizem, sabe do que mais? Eu acho que eu devia conhecer essa galera, eu sou atraído pelo amor que eles vivenciam uns com os outros, talvez eu devesse conhecer essa igreja. Um outro motivo, que é um motivo muito pouco comum, mas que eu gostaria que fosse o único motivo pelo qual você viesse aqui, é porque você tem fome e sede de Deus, porque você quer conhecer Deus, porque você quer aprender de Deus. Na minha experiência, nesse 1 ano que nós estamos aqui em São João del Rei, e nesse outro 1 ano que nós passamos lá em Tiradentes, as pessoas que ficam na nossa comunidade são as pessoas que têm o desejo sincero de conhecer a Deus. Deus é a razão de nós nos encontrarmos aqui. É o Evangelho de Cristo Jesus, é a proclamação do Evangelho que faz as pessoas ficarem. Pois eu gostaria de ler com você, apresentar para você agora alguns pontos interessantes sobre esse tal de Festo, esse tal comandante que é o governador da Judéia e que a Bíblia fala para mim sobre ele. Tem 3 coisas que eu gostaria de chamar a atenção porque ele é muito parecido com todo mundo aqui. A primeira coisa é que se você olhar o versículo 22 do texto que nós acabamos de ler, ele diz assim, que Festo tinha um bom conhecimento do caminho. Festo é parecido com gente como a gente, tá certo? Tem muita gente aqui que talvez não seja de tradição evangélica, mas que de repente fez
primeira comunhão quando era criança, passou pela catequese, pode não ter entendido muito bem o que é o Evangelho de Cristo Jesus, mas algum conhecimento sobre Jesus teve, tá certo? Ou então você nasceu num lar cristão, teve conhecimento a partir da sua família do Evangelho de Cristo Jesus. E aí, você conhece alguma coisa, pode até ser uma dessas igrejas evangélicas que não tem escola bíblica dominical, uma boa doutrina, mas alguma coisa sobre Jesus você aprendeu. Ou então talvez você seja uma dessas pessoas que teve uma família que não era religiosa de maneira nenhuma. Mas ainda assim você viu, sei lá, Deus Não Está Morto, ou A Paixão de Cristo, ou você viu a série A Bíblia da History Channel, ou você sabe que Jesus é esse tal desse sujeito que ressuscitou dos mortos, se dizia Deus e que morreu na cruz do Calvário. Alguma coisa sobre Jesus você sabe. Festo é parecido. Alguma coisa sobre Jesus ele sabe. A gente não sabe o que. Talvez ele conhecesse os milagres que Jesus realizou. Quem sabe? Eu não sei. Purificou os leprosos, fez os aleijados andarem, deu vista aos cegos, alimentou uma multidão. Pedro, quando vai falar em Atos a uma multidão, ele vira-se para essa multidão e diz: vocês conhecem esse Jesus que andou pela Galiléia e Judéia realizando sinais e maravilhas. Jesus era conhecido nessa região pelos milagres que fazia. Talvez ele conhecesse a história de Pedro. Pedro curou um aleijado que não tinha perna, a perna dele era totalmente atrofiada. Ele diz: o nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda, e a perna foi reconstruída. Pedro foi um sujeito que ressuscitou uma mulher chamada Dorcas, de Jope, assim. Estava no velório, vocês imaginaram? Estava no velório, ele ressuscitou essa mulher. Talvez ele conhecesse a fama de Paulo. Paulo também é um homem que realizou sinais. Estava um menino de uns 12, 13 anos, chamado Eutico, numa janela. O garoto dormiu, parecido com muita gente aqui, dormiu, virou, caiu, morreu. Aí ele desceu a escada e ressuscitou esse garoto. Então os milagres e maravilhas dos cristãos eram conhecidos, e talvez isso fizesse com que Festo ele fosse atraído pelo caminho ou pelos ensinos do caminho. Talvez uma outra característica muito comum fosse o amor que os discípulos de Jesus manifestavam. A gente vai ver de novo lá em Atos 2, que eles montaram uma igreja lá em Jerusalém linda, em que eles amavam uns aos outros, eles cuidavam uns dos outros e que gozavam da simpatia do povo em volta. Então, Paulo, talvez Festo olhasse para isso e dissesse assim: que amor é esse que não tem interesse? Que amor é esse de gente que se ama sem esperar nada em troca? Talvez por isso ele simpatizasse com essa história de Jesus. E o que é interessante é que, se você lê o texto bíblico, você vê que ele pega a sua esposa, Drusila, que era judia, e leva ela para conhecer esse homem chamado Paulo. Por quê? Porque Drusila, como uma boa judia, esperava um Messias prometido. Aquele que seria ao mesmo tempo profeta, ao mesmo tempo sacerdote e ao mesmo tempo rei. Quem sabe esse tal de Jesus não é esse que engloba todas essas coisas? Pois ela chama, como a gente faz aqui, né? Ele chama a esposa dele, ela chama amigos dele para conhecerem Paulo. Mas é uma característica que eu queria chamar a atenção, uma segunda coisa que eu queria chamar a atenção sobre esse homem chamado Festo, que eu queria ler com vocês novamente aqui. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, Félix teve, preste atenção, medo e disse: basta por enquanto, chega, pode sair daqui. Quando eu achar conveniente, eu chamo você. Em outras palavras, Festo é parecido com um monte de gente que já passou por aqui. Que quando a gente vira para a pessoa e diz assim: você sabe que você já errou com um monte de gente, não sabe? Quantas pessoas você já magoou na sua vida? Quantas pessoas você já fez coisa errada? Quanto rabo preso
Quantas peças soltas que você tem que voltar agora lá atrás e dizer assim: eu errei com você, me desculpa, mas a gente vai ter que restaurar esse relacionamento. Quantas pessoas já machucaram você profundamente e você tem que virar para elas e dizer: sabe do que mais? No nome do Senhor Jesus, eu decidi perdoar você. Não é matar você, é perdoar você. Sabe de uma coisa? Um dia, Deus vai julgar você pelas coisas que você fez. Não vai ser nem menos e nem mais as coisas que você fez. E você, eu, todos nós vamos ser julgados pelas coisas que nós fizemos. A diferença básica é que, para algumas pessoas, serão perdoadas, não pelo que elas fizeram, mas por aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, nos dando perdão. E esse é um grande problema, porque tem gente que morre de medo de saber que precisa depender de Deus para conseguir a sua salvação. E aí, o que a pessoa faz? Chega, para! Não, peraí. Quando eu quiser ouvir sobre isso, eu volto aqui. Mas, por favor, não continue contando essa história para mim. Agora, um terceiro ponto que eu acho muito interessante, que esse tal de Festo se parece com todo mundo. Queria chamar para vocês a atenção no versículo 26, que diz: ao mesmo tempo, o que ele esperava? Esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Ele é muito parecido conosco. Ele é muito parecido com um monte de gente que está indo hoje para a igreja porque quer uma bênção. Com os políticos. Toda vez que precisa do seu voto, ele aparece lá na favela ou num lugar assim desassistido e diz: conte comigo. Depois o cara some. É muito parecido. Festo é muito parecido conosco, que estamos hoje lotando as igrejas, esperando receber alguma coisa em troca. Porque nós não queremos Deus. É o concurso, é a cura, é um namorado novo, receba agora no nome de Jesus, é uma palavra profética, é tudo, menos arrependimento, menos mudança de vida. Tudo menos arrependimento. Eu tenho uma péssima notícia para você. Essa mensagem é sobre isso. Essa mensagem de hoje é sobre arrependimento e juízo. É sobre mudança de vida. Essa mensagem de hoje é aquela que você está doido para dizer: não, chega, vamos passar para o café. Se você quiser ir para o café agora, você pode ir, você pode ficar tranquilo. Porque essa mensagem é sobre aquelas mensagens que você se sente profundamente desconfortável, que a última coisa que você quer ouvir é que um dia Deus irá julgar mortos e vivos. Deus vai julgar seu marido, seus filhos, seus amigos, seus irmãos, pessoas que não vieram aqui hoje, mas que são carentes do amor e da graça de Deus, como eu e você. Vamos lá? Então, vamos para essa mensagem? Vocês querem? É engraçado que, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma história muito legal que eu queria contar para vocês, queria compartilhar antes da gente entrar na mensagem. Me lembrou de Quando a minha mãe casou, ela tinha 17 anos de idade, meu pai tinha 22. E aí eles se mudaram, foram morar em Nilópolis. Minha irmã, ela nasceu quando minha mãe tinha 19 anos de idade e ela tinha uns 5 anos de idade, e minha mãe morava numa casinha de vila. E minha irmã era meio entrada, ela saía entrando na casa dos outros, entrou na casa de uma vizinha chamada Beth. Saiu entrando, e aí minha mãe e essa moça chamada Beth e Primão, um casal, ficaram amigos, né? Porque ela tratava bem minha irmã e tal. E minha mãe, como uma boa cristã, sempre falava do Evangelho de Cristo Jesus para esse casal. Até que um dia, na Igreja Assembleia de Deus de Campinho, lá na Baixada Fluminense, o pastor era Manassés Brito. Esse homem chamado Pimão ouviu uma pregação. E o início da pregação era uma ilustração muito interessante. Era nas cataratas do Niágara, havia uma carcaça de boi e uma águia comendo da carcaça de boi. Enquanto a águia comia da carcaça de boi, se aproximava a queda d'água. Aí a águia olhava para a queda d'água e dizia: não tem problema.
Quando chegar a hora, eu abro as minhas asas e eu vou. E a cascata está aparecendo. Não tem problema. Quando chegar a hora, eu abro as minhas asas e eu vou. Até que chegou a hora dela abrir as suas asas e voar. Só que aconteceu um problema. As garras ficaram presas na carcaça. Ela não conseguia se soltar. Morreu a águia. Por quê? Porque ela não tomou uma decisão. Porque ela não queria Deus. Porque ela achou que podia, no momento que ela quisesse, abrir as suas asas e voar. Mas ela morreu. Meu amigo, a mensagem de hoje é sobre isso. Eu quero que você, no final dessa mensagem, tome uma decisão. Pare de ficar preso à carcaça. Pare de ficar procurando qualquer outra coisa que não seja Deus em sua vida. Hoje é o momento de tomar uma decisão. Chega de subterfúgios, chega de conversa fiada. Agora é o momento de tomar uma decisão com Deus. Essa decisão começa com você entendendo uma coisa importantíssima. É aquilo que a gente chama de a queda. Ou melhor, é aquilo que a gente diz, o problema é seu. É com você. Você que não entende direito as coisas. Vocês sabem que a Bíblia, ela é tão boa, né? Tão bem feita. Eu não sei quem escreveu a Bíblia, mas... Eu sei, mas quem escreveu a Bíblia é um cara assim, muito inspirado. E os autores da Bíblia são muito inspirados. E logo no início da Bíblia, Deus resolve te explicar qual é o problema que você tem consigo mesmo, tudo bem? E eles começam a contar uma história do Jardim do Éden, que o Jardim do Éden é uma excelente ilustração do problema que você tem, tudo bem? Conta a história de que existe um jardim e que Deus colocou naquele jardim 2 árvores. Uma árvore é a árvore da vida, a outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E as outras árvores. Deus vira-se para aquele casal e diz, vocês podem comer de todas as árvores aqui, inclusive da árvore da vida, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não poderá comer. Por quê? Porque no momento que você comer, o que Deus diz? Quem lembra? Certamente morrerás. Aí vem o diabo, vira-se para a mulher, para Eva e diz assim, escuta, isso é maior papo de Deus, não é esse negócio de que certamente morrerás, não. Sabe o que é? É que no dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sabe o que vai acontecer? Você vai ser igual a Deus. Parou. Não parou. Quem é esse telefone desse lazarento do diabo? O que o diabo diz para a mulher? No dia que você comer do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, você certamente... Não, o diabo diz, você vai ser igual a Deus. Aí vocês sabem a história, a mulher vira-se para Adão e diz, você não sabe da maior, o diabo veio me contar uma história linda, a serpente veio me contar uma história legal, que a gente vai se tornar igual a Deus. Essa história é sobre você é sobre você e eu. É sobre essa mania que a gente tem de achar que a gente sabe das coisas, que a gente pode decidir o que é certo e errado sobre a nossa vida e que a gente não precisa de Deus. Querem exemplos concretos sobre o que eu quero dizer com isso? Eu vou dar alguns exemplos concretos para vocês entenderem o que isso significa. Casamento. Eu vou encontrar aquela pessoa que vai me fazer feliz. Ela vai ser linda, ela vai ser maravilhosa, ela vai me fazer feliz, ela vai ser a tampa da minha panela, a metade da minha laranja, ela vai me fazer feliz. 5 anos depois, você acaba descobrindo que aquela pessoa não pode te fazer feliz. Por quê? Porque ninguém que é humano pode fazer feliz você. Porque é uma pessoa cheia de falha, cheia de defeito, cheia de erros. Porque todo mundo é falho. E é impossível que você possa encontrar nessa pessoa o seu Salvador. É impossível. Sabe por que Deus coloca casamento na vida da gente? Para a gente entender quem é Deus. Casamento é uma coisa que Deus inventou, uma instituição feita por Deus, para Deus ensinar para a gente quem Ele é. Olha só, volta, você não acredita em mim? Você está duvidando? Olha em volta de você. Quais são os casamentos que deram certo? Aqueles que espelham o caráter de Deus. Aqueles em que a pessoa chega para outra e diz assim, eu tenho um compromisso. Não é que você vai me fazer feliz, eu vou fazer você feliz.
Vai haver momentos no casamento da gente em que você vai pisar na bola comigo. Eu sei que você vai pisar na bola comigo, mas eu assumi um compromisso. E esse compromisso é de eu vou aprender a te perdoar. E eu vou estar disposto a restaurar esse nosso relacionamento. É isso que é casamento. Quando você vê assim naqueles carros que tem aquele plástico assim, Deus é fiel, é isso que significa Deus é fiel. Deus é fiel, não é eu dei o dízimo, Deus me deu um carro do ano. Nunca foi isso. Deus é fiel, apesar de você ser quem você é, e apesar de você magoar Deus com o que você faz, Deus está sempre disposto, quando você se arrepende, a estender a sua mão e dizer: eu te amo, você é meu, eu jamais te deixarei. Por quê? Porque eu sou fiel. Quer olhar e entender o que é alguma coisa chamada trabalho? Todo mundo aqui faz universidade para ganhar um emprego, para ganhar dinheiro, para conseguir conforto, não é isso? O que eu estou fazendo esse negócio? Para ter conforto, é dinheiro. Por quê? Porque a gente faz tudo errado. Trabalho foi alguma coisa que Deus colocou lá em Gênesis, é aquilo que a gente chama de mandato cultural, para a gente entender quem é Deus e a natureza dele. Vai ler na Bíblia e ver como é que Deus se relaciona com o seu trabalho. É completamente diferente do mundo de hoje. As pessoas trabalham para conseguir dinheiro. 5 anos depois, ou 10 anos depois, elas olham para trás e dizem assim, segunda-feira de manhã, ela acorda às 5 horas da manhã, aquele despertador toca, ela diz: o que eu estou fazendo na minha vida? Eu tenho que bater a meta trimestral, faltam 3 dias para terminar esse trimestre e eu ainda não bati. Eu já coloquei a minha equipe no osso, tá todo mundo brigando, tem um puxando o tapete do outro, tá todo mundo fazendo intriga um com o outro, todo mundo querendo aquela promoção, um esfaqueando as costas dos outros, todo mundo ali brigando em polvorosa, e eu queria saber qual o significado disso tudo. Porque eu não consigo encontrar significado para o que eu faço. Tudo que eu queria era ter orgulho daquilo que eu faço. Como é que Deus se relaciona com o trabalho? Tudo que Deus faz, Ele olha e viu Deus que era bom. Quanto Deus recebeu por isso? Nada. Aliás, Deus deu. E o prazer de Deus está em olhar tudo que Ele faz e dizer: rapaz, isso é bom. O que eu faço é bom. Eu tenho prazer no que eu faço e tudo que eu faço é bom. Então Deus me dá o trabalho para que eu entenda que tudo, absolutamente tudo que eu faço tem que ser bom, para que eu conheça Deus e conheça a natureza de Deus. Você quer saber qual é o problema? O problema é com você. E é para isso que existe uma coisa chamada religião. O que é religião? Religião é Deus restaurando as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Ele pega o trabalho e ressignifica o trabalho. Ele pega casamento, ressignifica casamento. Ele pega paternidade, ressignifica paternidade. Ele pega a vida e ressignifica a vida. Então, religião é Deus vindo ao seu encontro, porque você não é capaz de ser quem você deveria ser e diz para você: você precisa de ajuda, reconciliar-se comigo, para que eu possa fazer novas todas as coisas. Sabe, segundo ponto dessa mensagem é que eu quero convencer vocês hoje que existem duas e apenas duas religiões no mundo. E é sobre isso que eu queria falar com você. Queria contar uma história. Essa história eu aprendi com o reverendo Ivênio dos Santos, que é muito legal. É a história de um sujeito, um nadador olímpico, que vira-se para uma galera e diz assim: eu vou atravessar um rio caudaloso que ninguém nunca conseguiu atravessar nado. Ninguém nunca conseguiu. E ele chama a imprensa, convoca uma grande comitiva lá, e aí a galera junta para ver ele atravessar o rio. E aí o pai desse garoto dizendo: isso não vai dar certo. Fala igual a Amanda, né? Não vai dar certo. Aí ele diz assim: eu tenho um barco aqui. Vem no meu barco. Eu vou ajudar você a atravessar esse rio.
Disse, não, pai, eu vou conseguir fazer isso sozinho. Eu não preciso do Senhor na minha vida. Então tá bom. E o cara mergulha. E no meio daquele rio caudaloso, ele começa a ter câimbra num braço, num outro braço, numa perna, na outra perna. Com a cabeça dai louvor. Ele começa a dar e afundar naquele mar caudaloso. E aí a única coisa que ele consegue fazer naquele momento é dizer, pai, socorro! Vem me ajudar. E aí que começa que existem únicas duas religiões nesse mundo. Ele pega o pai, pega o seu barco e chega até aquele lugar. Eu acho interessante essa história porque imagina a situação. O pai chega de barco até aquele momento, olha aquele garoto que está afundando e diz assim, meu filho, presta atenção. Mantenha calma. O garoto está afundando. Não, mantenha calma. Se você me obedecer e fizer tudo do jeito que eu mando, mexendo coordenadamente os braços e as pernas, mantendo a cabeça fora d'água, você vai sobreviver. Gente, isso é religião. Religião vem um xamã, um profeta, um ser iluminado, um sei lá o que, chega para você e diz o seguinte, o negócio é o seguinte, se você fizer as coisas que eu mando, você vai conseguir por si só se salvar. Isso é um tipo de religião. Tem a lei do karma, a lei do sei lá o quê. Agora tem uma outra religião completamente diferente que vira para você e diz assim, sabe o que o pai faz? O pai mergulha na água, vai para onde você está, se coloca onde você está. E o que o filho precisa fazer nesse momento? Colocar a sua confiança no pai e deixar que o pai o salve. A única coisa que você precisa fazer é colocar a sua confiança no Pai. Isso é religião de Deus. Isso é o que nós chamamos de cristianismo. Isso é Jesus vindo a seu encontro para salvar você. Sabe, é como você que está numa cadeira e sentado numa cadeira, religião, essa religião dos homens, é como se você estivesse sentado numa cadeira, mas você sabe que a cadeira é meio bamba e você não confia muito nela, mesmo porque você sabe que está acima do peso. Então você fica na pontinha da perna, que é para você não cair. E você fica ali se segurando, porque você sabe que essa aqui não é muito cristã, essa cadeira aqui. Porque você confia em si mesmo. Estou cansado de ver gente que vira para você e para mim e diz assim, eu sou uma pessoa ótima, uma pessoa boa, eu me pego com Deus, mas eu sou ótimo. Você é ótimo e vai para o inferno, porque você confia em você. Para muita gente, ser cristão é como se tivesse Jesus lá no alto de uma escada e você está aqui embaixo. E aí você começa a dizer, agora eu vou ao encontro de Jesus. O primeiro passo é eu vencer esse mau humor horroroso que eu tenho. O segundo passo é eu bloquear os sites de pornografia na internet e vencer os meus desejos carnais. Eu vou repreender isso no nome de Jesus. O terceiro passo é eu acabar com esse meu egoísmo. O quarto passo é eu plantar a semente na igreja para ganhar a bênção e da prosperidade, que eu tenho que parar de ser suvina. E por aí eu vou subindo, porque eu quero alcançar Jesus. Ser cristão não é isso. Você está cheio de muito boa intenção, mas você ainda não entendeu. A religião que você abraçou é a religião dos homens. Você quer encontrar Jesus por aquilo que você faz. A religião de Deus é Deus desce ao seu encontro. É sempre Deus que toma a iniciativa de vir até o seu nível, até onde você está. E aí ele se torna acessível para a gente que não merece. Para o ladrão da cruz, para a mulher que vai ser apedrejada, para quem não tem mais esperança, para quem já desistiu de tudo, para quem bateu no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador e não valho nada. É para gente assim que Jesus vem e diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu
vos aliviarei. A ilustração que a Bíblia diz é a ilustração de um noivo que vira para você e diz assim: você quer casar comigo? Qual é a resposta que você vai dar para Jesus? Você quer fazer de Jesus o seu noivo? Essa resposta, essa pergunta foi feita para Pilatos. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar. Essa pergunta foi feita para Pilatos e esse é o último ponto dessa mensagem. Posso ouvir um glória a Deus? Esse é o último ponto. Vocês conhecem a história de Pilatos, não é? Pilatos, ele era o sujeito que era o governador na Judéia, e aí os judeus resolvem matar Jesus e viram para Jesus e dizem assim: esse homem aí está dizendo que é rei dos judeus, está querendo ficar no lugar de César, é melhor matar ele. Aí Pilatos fica meio intrigado com aquela história, vai chegar para Jesus e diz assim: escuta, que história é essa de que você quer se tornar rei dos judeus? Aí Jesus dá uma resposta que é: não, meu reino não é desse mundo. Meu reino está no coração do homem. O reino está aqui dentro. Quando você aceita Jesus, você é transportado desse reino das trevas para o reino da luz. E aí ele diz assim: olha, eu não sei se eu entendi direito, porque ele vira e diz assim: verdade? O que é verdade? Porque ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ele diz: o que é verdade? Mas ele chega para os judeus e diz assim: olha, eu não estou achando motivo para matar esse tal de Jesus. Aí os judeus viram-se para Pilatos e dizem assim: se você não matar esse tal de Jesus, você não é amigo do César. Ou seja, nós vamos falar com o seu chefe. Aí, o que Pilatos faz? Pilatos resolve dar uma de novo, de migué, né? Igual o Zirri costuma dizer. Ele diz assim: eu vou me livrar dessa. Está chegando a data do indulto, que é um sujeito que é ruim. Pensa um sujeito ruim. Barrabás é pior. Um ladrão, um assassino, bota esse sujeito. Bota Jesus. Jesus todo mundo conhece. Jesus multiplicou pães e peixes, deu vista aos cegos, fez os paralíticos andarem. Esse Jesus é ótimo. Estava todo mundo seguindo ele até ontem. Bota o pessoal para escolher um ou outro. E aí quando ele faz isso, o que a multidão faz? A multidão escolhe Barrabás. A multidão diz: crucificam. Falam que eles foram induzidos também, né? Também. Por que eles foram induzidos? Porque lá no alto da acusação de Jesus está escrito assim: Jesus é o rei dos judeus. E para aquela multidão, aceitar Jesus significava aceitar que Jesus tinha que ser o rei da vida deles. E tudo que eles não queriam era ter que aceitar Jesus como o rei da vida deles. É a mesma coisa com esse homem que a gente viu no texto bíblico que se chama Festo. Tudo que ele não quer é aceitar Jesus como o rei da sua vida. A segunda opção que você tem nessa história é agir como Pilatos. O que faz Pilatos diante de Jesus? Ele diz: o seu problema é de vocês, sabe do que mais? Eu lavo as minhas mãos. Vocês já imaginaram o Rafael vai casar? E aí vai casar, se arruma todo para o casamento. Então, Rafael e Amanda diante do altar. A Amanda emagreceu uns 5 quilos para caber no vestido. Eles estão diante do altar. E ali, naquele momento especial, isso ficou gravado. Naquele momento especial, o pastor vira-se para o Rafael e diz assim: Rafael Pimentel, é da sua livre e espontânea vontade aceitar a Amanda como a sua legítima esposa. Você aceita a Amanda como sua legítima esposa? E o Rafael diz assim: aceito. Aí ele vira para Amanda e diz: Amanda Mello, é da sua livre e espontânea vontade aceitar o Rafael Pimentel como seu legítimo esposo. Ela olha para o Rafael e fala assim. Aí o pastor pergunta de novo, né? É só a sua livre e espontânea vontade, já vai ficando nervoso. Aí ele diz: e é da sua livre e espontânea vontade aceitar como Jesus? Aí ela diz assim:
Tem casamento? Não tem casamento. Por quê? Porque não teve nem sim e nem não. Não dizer sim para Jesus é o mesmo que dizer não. É continuar no escuro. É continuar não tendo significado na sua vida. É continuar no mesmo estado em que você está. Agora existe uma terceira opção. A terceira opção é que aquele grupo que foi da multidão não fez e nem Pilatos fez, que é aceitar Jesus como Senhor, como Rei da sua vida. Na história da cadeira, é confiar que a cadeira pode suportar o seu peso, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, apagou toda a culpa que você devia. E você agora é livre para amar, para perdoar, para restaurar, para modificar-se. Tem uma ilustração muito bonita do pastor Ivênio sobre isso, ele contando. É a história de um rapaz que estava aprendendo sobre Jesus, sobre o Evangelho de Cristo Jesus. E ele estava sendo evangelizado e ele bate de madrugada lá na casa dele e diz assim: pastor, agora eu entendi. Agora eu entendi essa história de salvação. Agora eu entendi essa história do Evangelho. E eu quero entregar a minha vida a Cristo Jesus. Agora eu entendi o que significa ser cristão. E aí disse o Ivênio que não teve nem dúvida. Botou a banheira, encheu a banheira de água e batizou o garoto ali mesmo. Então tá bom, bora. Batizou na banheira da casa dele ali naquele momento. Aí ele virou pro pastor e disse assim: pastor, agora eu tenho que ir embora. Pô, onde você vai, garoto? Fica aí, vamos comer. Não, eu vou. Por quê? Porque eu tenho que pregar o Evangelho para minha namorada. Por quê? Porque, pastor, se eu pregar o Evangelho e ela não se converter, a gente vai ter que desmanchar. Porque se ela não se converter, a gente vai transar de novo. Quer saber de uma coisa? Eu não quero mais transar com a minha namorada. Até aquele momento na vida deles, o namoro deles estava apoiado na afinidade sexual que eles tinham. Agora, nesse momento, o namoro deles tinha que estar apoiado na vontade que aquele garoto tinha de conhecer quem era aquela menina, sonhos delas, as expectativas dela, os valores dela. Aí, só depois que ele soubesse quem ela era, aí, quando ele estivesse disposto a assumir um compromisso de vida com ela e fazer dela seu corpo é meu corpo, a sua vida é a minha vida, a sua dor é a minha dor, a sua tristeza é a minha tristeza, nossas vidas são uma vida só. Quando ele estivesse disposto a assumir esse compromisso com ela, agora sim, você me pertence e eu te pertenço, nós somos um só. Agora sim, nós estamos dispostos, nós podemos dar o próximo passo. Aí diz o Ivênio que 3 anos depois, aquele casal estava subindo ao altar, celebrando seus votos de matrimônio. Deus dá ressignificado à vida, transforma as coisas velhas em novas. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus diz o meu jugo, ele estava falando de uma expressão corrente naquela época. O jugo é aquela parte, vocês sabem, né? Aquela parte de madeira que é colocada aqui no cangote do boi para puxar o arado, para puxar o carro de boi. Isso é o jugo. E Jesus diz: tomai sobre si o meu jugo. Mas a expressão corrente da época é mais profunda. Existia o jugo de um rabino. Todo rabino tinha o seu jugo. Você virava para um rabino e dizia assim: como é que você interpreta a lei de Moisés? Me diz para mim sobre perdão. Se eu perdoar 7 vezes, está bom? Aí um rabino viraria para você e dizia: não,
você tem que perdoar 70 vezes 7. Rabino, me explica uma coisa, como é que é o seu jugo? Como é que você interpreta a lei? Qual é a sua ideia sobre divórcio? Aí o rabino responderia para você: qualquer que dá carta de divórcio à sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casa com uma outra mulher, comete adultério. Rabino, como é que você interpreta essa história do sábado? A gente tem que descansar? É lícito ou não é lícito colher espigas de milho no sábado? Aí talvez esse rabino virasse para você e dissesse assim: eu sou o senhor do sábado. O sábado foi criado por minha causa e eu tenho autoridade sobre ele. Então, esse é meu jugo sobre essa história de sábado. O conjunto de interpretações e de ensinos de um rabino era o jugo de um rabino. O que Jesus está dizendo para mim quando ele diz: tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim? Jesus não está dizendo para mim e para você o seguinte: você quer encontrar alívio para a sua vida? Nós vamos ter uma conferência de avivamento que vai ser uma bênção na sua vida nesse momento. Então vamos lá, que você vai sentir a presença de Deus nesse dia. Não é isso. É aprender de mim. Vamos para um monte, vamos pegar em oração. Não, nada contra você ir na conferência de avivamento. Por favor, não entenda que não é isso. Nada contra. Não estou dizendo que você não deva. Vamos subir no monte, não pegar em Deus em oração. Sai dali enquanto eu não ouvir a palavra de Deus. Vou sentir ali naquele momento. Nada contra você se pegar em oração. Nada contra você jejuar. Aliás, muito bom, importante. Glória a Deus se você fizer isso. Disciplina espiritual é essencial. É igual fazer ginástica. A pessoa consegue emagrecer sem ginástica? Quase impossível, né? Nada contra. Mas o que a Bíblia diz? Vinde, aprendei de mim. Se você quer descanso, se você quer ressignificado, se você quer reconciliação com Deus, você tem que aprender de Jesus. Porque Jesus disse: aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Meu amigo, você quer encontrar descanso para a sua alma, ressignificado de vida, você tem que tomar sobre si o jugo de Jesus e aprender quem Ele é. É o único caminho para encontrar alívio para a sua alma. Queria convidar o pessoal do louvor aqui e a gente vai terminar depois com uma oração. Eu vou repetir esse apelo. Mas enquanto a gente estiver cantando essa música, eu queria que a gente pensasse sobre isso. Nós vamos cantar: eis-me aqui, irei contigo, onde quer que fores, meu Senhor.